Debate no Senado sobre a reforma do Código Penal exibe divergências sobre a redução da idade para a maioridade penal. Para uma análise do preparo da sociedade brasileira para tal debate, hoje vamos conversar com o juiz de direito José Henrique Rodrigues Torres, presidente da Associação Juízes para a Democracia. Muito obrigada por estar conosco. As notícias de crimes praticados por jovens de até 12, 13 anos fazem com que essa tese da redução da idade para a maioridade penal volte. E as pessoas, pesquisa mostra que as pessoas cada vez mais querem, entendendo que a criminalidade desses jovens só pode reduzir se houver a apenação, se eles tiverem responsabilidade penal. É esse o caminho? É preciso lembrar que essa ideia não é nova, que essa questão não é nova no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1830, no Código Penal do Império no Brasil, a maioridade era 14 anos. Em 1890, no primeiro Código Republicano, a idade era de 9 anos. Mas naquela época havia o critério do discernimento. Ou seja, para que o menor fosse criminalizado, era preciso demonstrar que ele sabia o que estava fazendo. Capacidade de discernimento. Essa ideia foi abandonada no Brasil em 1921. Depois o Código de 40 soterrou essa ideia e a Constituição Federal deu um basta a esse assunto, dizendo o seguinte, que a maioridade tem que ser 18 anos, é uma cláusula pétrea, é uma garantia constitucional e não pode ser modificada. Porque agora o critério não é mais do discernimento, o critério é normativo, o critério é político. É interessante, lá nesse debate no Senado, na comissão que está estudando as propostas para a reforma do Código Penal, saiu o debate da questão da Constituição, da questão constitucional, em que parece não haver consenso se é cláusula pétrea. Se por um lado a Constituição recomenda a proteção ao jovem, determina a proteção à criança no nosso país, o amparo, mas há quem entenda que isso pode ser modificado através de um projeto de emenda constitucional e depois sim constar do Código Penal. É possível? Com todo respeito a quem assim pense, a nossa Constituição estabeleceu muito claramente entre os direitos e garantias individuais, não está lá no artigo 5º, mas está exatamente no capítulo em que a Constituição desenha o rol de artigos protetivos dos menores, dos adolescentes, das crianças, a minoridade penal, estabelecendo esse marco normativo e com fundamento em tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou. Portanto, quando o Brasil ratificou esse tratado, ele incorporou esse princípio também ao rol das garantias individuais. Portanto, nós temos que nos debruçar em outras soluções, em outras ideias para o enfrentamento dessa questão, que realmente é uma questão que deve ser enfrentada, mas longe da diminuição da idade penal. Bom, muita gente entende que a questão da informação, de saber o que está fazendo, que se esses jovens são recolhidos nessas casas de amparo e de reeducação para os chamados transgressores, conhecidos como menores, infratores, que nesse sentido, estes jovens sabem muito bem o que estão fazendo, eles vão para essas casas. Eu vi um parecer de desembargador em que ele fala exatamente isso, que eles não estão nessas casas e aprenderam a ficar criminosos lá, foram para lá porque são criminosos, cometeram crimes. E é assim que a sociedade sente cada vez que chega uma notícia de, inclusive, jovem, menino de 13 anos, que é reincidente, mas muitas vezes. O caminho, então, qual é? Aí que está o grande equívoco desse debate. Como eu disse no início, nós já abandonamos esse critério do discernimento. Quando é realmente muito comum as pessoas dizerem isso. Mas o rapaz com 17 anos sabe muito bem o que está fazendo. Hoje, né? Hoje, com a informação, com a internet. E antes mesmo, mas veja bem, Maria Lídia, imagine só se pode passar na cabeça de um legislador criar uma norma que
esteja prevendo o seguinte: o menor com 17 anos, no dia em que faz o seu aniversário, é só para a velhinha de 18 anos, dá uma luz na sua inteligência e ele passa a entender o que está fazendo? É evidente que não é assim. O critério não é do discernimento. Não interessa se o menor sabe ou não o que está fazendo. É um marco normativo. A nossa Constituição Federal, a nossa sociedade fez uma opção política. Uma opção política qual? Quando se quer controlar a conduta das pessoas pela prática de algum ato elegido como ato antissocial, há dois sistemas. Para as pessoas que contam mais de 18 anos, existe o sistema repressivo, o sistema penal, de aplicação de penas e todas as consequências penais. Quando ele ainda não conta 18 anos de idade, é um outro sistema. É um sistema político, um sistema socioeducativo. É o que está no Estatuto da Criança e da Adolescência. É o que está no Estatuto da Criança e Adolescente. E é eficiente? Portanto, é uma opção política. Mas é eficiente o Estatuto da Criança e do Adolescente? Formalmente, o Estatuto é muito bom, tem bons princípios, boas regras. É isso que nós temos que enfrentar, né? Nós temos um sistema penal, repressivo, de penitenciárias, de presídios cheio de falhas, que precisa ser arrumado, precisa ser consertado, precisa haver investimento, etc. e tal. Com relação aos menores, é a mesma coisa. Nós temos uma série enorme de deficiências, de problemas, e problemas que estão no próprio sistema e problemas que estão na própria sociedade que nós temos que enfrentar também, não é? Problemas, nós ficamos pensando no problema repressivo, de prender o menor, de encarcerar o menor, e nos esquecemos que nós temos grandes problemas de desigualdade social, problema de educação, problema de formação, que carecem de um investimento mais sério do Estado. Portanto, ao invés de nós ficarmos buscando uma solução repressiva do sistema penal, que não leva a nada, que não vai resolver os nossos problemas, nós deveríamos estar procurando soluções no sistema de políticas públicas. Muito obrigado, doutor Torres.